Muito bem. Olá, pessoal. Então, estamos aqui com o Jordelei para mais uma rodada de perguntas, esperando que todas essas informações sejam muito pertinentes e muito esclarecedoras e consoladoras para todos vocês e principalmente para nós que somos os primeiros que escutamos, né? Eu me sinto tendo uma aula particular aqui com o Jordelei às Que vezes. é isso. Muito bem. Então, a primeira pergunta é uma pergunta antiga, na verdade, elas são duas perguntas que eu vou desdobrar para ficar fácil o entendimento. Uhum. Mas a primeira metade fala sobre como ajudar alguém que não está aceitando muito ajuda. Mas a segunda metade, né, que é a que eu vou fazer agora, como orar por alguém que já se foi, qual a melhor forma de orar para desencarnados? Você respondeu um pouquinho sobre isso numa resposta anterior, mas o foco era outro, né? Claro. Robson, isso é uma dúvida que, na verdade, provém de outras crenças religiosas, aonde que pode comprometer a alma, o espírito, né? Porque eu sei que, por exemplo, a alma é quando nós estamos aqui reencarnados, né? E espíritos é quando estamos encarnados. Mas nas outras filosofias, esse conceito um pouco se confunde. Então, nós temos o receio de incomodar, porque nós achamos que vamos estar atraindo, e a gente não vai deixar a pessoa descansar. Claro que isso ocorre, mas não pela oração. E esse fenômeno ele ocorre quando os nossos pensamentos não conseguem aceitar e não permitem que o aceite ocorra. E que aí, nesse caso, transforma-se numa invocação. Tinha que estar aqui, não podia ter acontecido. Isso não tem nada a ver com oração, e sim com invocação, né? Aí, nesse caso, sim, traz perturbações. Mas tudo aquilo, veja, que quando nós elevamos o nosso pensamento em ondas vibracionais elevadas, né? Ou seja, através do bom pensamento, através da boa oração, através da boa lembrança, da saudade benéfica, da saudade de amor, né, e não de paixão de prisão, nós automaticamente criamos uma conexão, porque o corpo físico rompe, mas os laços fluídicos que existem entre nós, seres imortais, e o ser que antecedeu-nos a partir do mundo espiritual, também imortal, estes laços permanecem. Porém, eles chegam até lá por, por lembranças, por acessos de motivação, de vibracional positivo. E nós temos esse exemplo no filme, né? Para quem gosta de ver filme, Nosso Lar. E para quem leu o livro, tem mais detalhes sobre essa informação, que é quando André Luiz vai descobrir, ver os resquícios, os registros de quem havia orado por ele. Então ele imaginava que a família toda teria orado, e na verdade a única pessoa que orou por ele era aquela pessoa que ele mais fugia, que era uma cliente que estava sempre incomodando por causa do marido. E aquela estava sendo tão pura e tão sincera em dizendo: Senhor, proteja o doutor André, né? Veja que o mesmo sentimento contrário do espírito de quero distância, quero fugir, ele percebeu que ali tinha uma energia pura e sincera, e que naquele instante que ele recebeu, mudou até a atitude do próprio André em relação à senhora que também estava no nosso lar. Agora, nós estamos falando de uma pessoa desconhecida para uma pessoa que nos conhece. É como vocês rezarem por mim e eu nunca ter visto vocês, né? É mais ou menos isso. Agora, imagine a força que possui uma oração direcionada, por exemplo, do Robson para mim, de mim para o Robson, de mim para os meus filhos, de mim para os meus pais. A força que essa oração tem, porque tem sentimentos elevados, tem sentimentos puros e verdadeiros, vividos e experienciados na matéria. Então, a energia que nós lançarmos, ela chegará completamente lúcida, clara e como remédio, né?
trazendo paz para o espírito que recebe, porque ele perceberá pela energia e pelas palavras que nós estamos fazendo um trabalho de aceitação, e isso aliviará o peso dele, porque quem parte também fica preocupado com quem ficou. Então alivia esta sensação. E ao mesmo tempo, as lembranças que nos chegam daqueles que desencarnaram, as lembranças positivas que do nada surgem. Eu deixo uma pergunta. Quem não garante que a oração dele chegando até nós e nos fazendo relembrar dos momentos maravilhosos que vivemos junto deles? Porque não é só nós que rezamos, todo mundo reza. É isso aí, o bem nunca para, né? Essa Bem nunca energia para. de que um ajuda o outro e todos caminhamos juntos, né? Porque para o mundo dos espíritos, né, para quem está lá no mundo dos espíritos, talvez os desencarnados sejamos nós. Porque é nós que estamos ausentes. É verdade. Para eles a vida real é a de lá, né? O Aikená sempre diz, todo o nascimento, ele tem um momento de tristeza e um momento de alegria. Tristeza por aqueles que convivem com ele no mundo espiritual passarão um tempo ausente, e alegria daqueles que receberão. Assim como todo desencarne tem um momento de tristeza e um momento de alegria. Tristeza daqueles que deixarão de conviver e felicidade daqueles que passarão a conviver. Enquanto houver a roda, né, do Sansara, vai ser assim. Mas muito bem. A segunda pergunta é da Márcia Alves. Ela pergunta assim: você não é canal para entidades amigas da polaridade feminina? Márcia, eu sou. Sou. Muitas palestras que estão lá sem nomes. Não, muitas não, porque não são muitas. Algumas das palestras que estão ali no Portal Paz, que o espírito não se identifica, existem espíritos femininos. Mas não tem como alterar a vibração das minhas pregas vocais, né? Não tem como mudar essa voz grave para uma voz suave feminina, porque daí é alterar na física, e isso não teria não teria um porquê. Agora, sim, passividade muito para canais femininos. Inclusive, muitas das mentoras aos quais alguns trabalhadores do Portal Paz conhecem, como a mentora Ana, foram através da minha mediunidade. Tem uma mentora espiritual que me acompanha, uma orientadora espiritual que me acompanha, ela mexe com cristais, com pedras. E quando ela fazia cirurgias espirituais, aí foi a primeira vez que eu tive um bate-papo com ela, assim, porque ela resolvia dançar muito, porque estava muito alegre. Então, aí eu disse a ela, tá, não, calma, podemos operar, podemos fazer tudo, mas dancinha não, por favor. Isso eu falei para ela. Não, é verdade, né? É que a incorporação, a psicofonia vem daquele conceito antigo de incorporação. E a incorporação é uma maneira errada de ver, porque incorporar é alguém dominar, né? Entrar no corpo de alguém. E para entrar no corpo, muda de voz. Então a gente vê isso nos filmes de Hollywood, não sei, mas não. No Ghost, por exemplo, quando a Danny Kluber recebe o espírito que desencarnou ali, ela não muda a voz, ela continua sendo a voz dela, falando pelo espírito masculino. Tá? Isso que precisam compreender ali, só que ali o errado está naquele do espírito vir sentar e entrar no corpo. Não, isto não ocorre. E aí onde está? A física nos explica. Veja que espiritismo é ciência, filosofia e religião. Dois corpos não podem habitar no mesmo espaço. Né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. O mesmo lugar no espaço, é isso. Então, este corpo possui um dono, né, que é o Jordelei. Essa roupa tem um dono, Jordelei. Outro espírito não irá poder possuir ele. O que se torna, então, um acoplamento? O Equenaz, ou
o espírito feminino, ou o espírito masculino, ou o espírito atualmente sem sexo algum, como já existem muitos. Por quê? Porque, na verdade, no mundo espiritual não existe sexo. É uma manifestação necessária para nós aqui neste mundo ainda, que algumas leis exigem isso. Eles ficam do lado, parados do lado, então eles acoplam liames energéticos na região onde fica a sede do espírito, né, glândula pituitária, hipófise, e também usando a parte atrás das escápulas. E o Ekenazi chama de omoplatas, se não me engano. O omoplatas é o osso que tem por dentro dos ombros, né? Que fica ali no meio deles, por ali que eles acoplam, e para poder usar apenas o meu aparelho fonador, que é essa parte aqui. O resto é tudo Jordelei. Aí o que poderá acontecer? Bota o Jordelei para dormir, porque daí ele conscientemente não altera a mensagem que vem de fora. Deixa o Jordelei semiconsciente, porque aquela mensagem é importante para um aprendizado naquele momento. Né? Porque daí, e nesse caso, quer dizer, a energia do espírito comunicante mais a mensagens aliada com a semiconsciência de Jordelei gera uma energia que me ajudará. Né? Ou extremamente consciente, ele aqui do lado falando e eu reproduzindo, falando, reproduzindo, falando, reproduzindo. Se faz os 3 tipos de canalização. Quem decide isso? A espiritualidade, não eu. Muito bem. Uma pergunta que é muito recorrente, e eu vi que aparece em muitas lives, eu acho que até já foi comentado isso algumas vezes, mas as pessoas insistem em perguntar isso, talvez por não ter assistido o episódio anterior, né? Mas como ter contato com o meu amigo mentor pessoal? Eu responderia no instante em que você aprender a ter contato contigo mesmo. Eu responderia sim. Porque desde que nós nos conhecemos por gente, né, ele está do nosso lado. Então, por um tempo, ele foi nosso amigo invisível e que o véu do esquecimento apagou a lembrança dele. Inúmeras vezes ele foi a voz que falou em ti: atrasa um pouquinho, né? Não sai de casa agora, dobra essa esquina, não, quem sabe tu vai reto, né? Ou uma pessoa para conversar, ou seja, em vários momentos ele fez isso. Acontece que é muito normal nós vermos algumas pessoas, por exemplo, o Divaldo Pereira Franco, a maneira com que ele conversa com a espiritualidade. Então, dá uma vontade muito grande de a gente ter aquele desenvolvimento, de poder estar ali, tete a tete, com o espírito conversando o tempo todo. Tá? Isso dá. Então, nós precisamos, primeiramente, compreender que esta tarefa veio com ele desde a infância. A minha se desenvolveu ao longo da minha vida. Teve resquícios lá na infância? Teve, mas eu passei muito tempo desligado de tudo. E depois que eu comecei a trabalhar, começou a brotar. E esse brotar não foi assim, comecei hoje, a semana que vem começou. Foram anos de muito estudo, até que um dia apareceu uma coisinha, e daquela coisinha foi uma bola de neve que foi girando, e se tornou aquilo que é hoje. Mas isso tem estudo e entrega. Estudo de que obras, Jordelei? De muitas, de muitas. Aqui tem pilhas de livros, tem pilhas de livro lá, mas esses livros só fazem com que eu aumente o vocabulário e a minha visão do mundo espiritual. Eu tendo maior amplitude da visão espiritual e trazendo as informações contidas nas obras para a reformulação interna, aí começa que automaticamente as pessoas vêm conversar contigo. E no instante que tu começar a conversar com as pessoas, tu vai ver que toda aquela cabedal de informações que tu adquiriu com disciplina, com dedicação, elas tornam-se presentes a ti. E aí as informações vêm e tu começa a ajudar uma pessoa. E aí tu fica por surpresa. Nossa, nem eu sabia que sabia tanto.
Na verdade, nós aumentamos o arquivo, aumentamos o amor, aumentamos a compreensão. O que os nossos benfeitores espirituais fazem? Usam todo o arquivo para nos auxiliar, ajudar quem precisa. Neste momento começa a conexão com o seu mentor. Então, no momento em que tu está quieto para ler um livro e tu resolve, antes de ler, parar e pensar em Jesus, fazer uma oração e pensar, como seria interessante se eu pudesse estar vendo esta obra além de ler. E então, do nada, tu começa a ler depois e aparecem algumas imagens. Ou seja, se forma como se tu estivesse lá dentro da leitura mesmo. A espiritualidade já começando a trabalhar a tua tela mental. E É assim se dá. interessante, é interessante você lembrar do exemplo do Divaldo, né? Porque na obra dele e no filme é muito claro, né, que a Joana de Ângeles protege ele desde que ele é criança. Mas ela só vai se apresentar bem depois que ele já está adulto e trabalhando, né, na obra. E ele já fazia psicografias, ele já fazia atendimentos, ele já fazia palestras, e a Joana de Ângeles não havia se apresentado a ele. Ela procurou o Chico deu risada e disse, não, ainda não é hora. Né? Então, ali é muito claro, por isso eu usei esse exemplo, Robson, porque as facilidades, elas às vezes surgem muito rápida, mas a espiritualidade, ela não quer ser descoberta desta forma. A espiritualidade quer que a gente se mova. Não vai fazer diferença se nós conhecermos eles ou não conhecermos. Um dia se abrirá o véu do esquecimento e diante de nós estará as pessoas que nós mais amamos. Porque essa é a parte mais linda. O Equenaz, nós convivemos muitas vidas juntos, das mais diversas. Ele dá risada, porque ele diz que a gente até... E isso foi ele que me contou dando risada. Bem, a gente já brigou até pela mesma mulher. Mostrando o estado denso ao qual ele viveu também. Mas foi tu, ele me disse assim, foi tu que pediu e que confiava que nessa reencarnação eu estivesse ao teu lado. E eu aceitei o teu convite. Então, nós convidamos o nosso mentor, porque ele representa algo de muito especial na nossa vida. Então, quando o véu do esquecimento se abrir, a cortina se abrir, ali estará esperando-nos um dos seres que nós mais amamos e confiamos estar junto conosco nessa vida. Muito bem. Uma pergunta que é da Maria do Carmo. É possível a espiritualidade se comunicar conosco através de aparelhos elétricos? Eu vi que teve uma resposta escrita bem curta, mas talvez aqui é a oportunidade de destrinchar isso um pouco. Eu estava na hora ali vendo e rapidamente respondi, sim, é possível sim. Veja que através da eletrostática, muitos espíritos conseguem a manifestação. Hoje, nem mais tão frequente como antigamente. Os fenômenos mediúnicos, eles foram escondidos. E nós vemos alguns países, principalmente, em que a mediunidade ainda é vista de forma diferente. Os médiuns são considerados videntes, porque sentem, porque percebem. Então, ainda há locais aqui próximos de nós que a mediunidade serve para desvendar crimes, para achar corpos, para limpar casas. Isso nós vemos em inúmeros seriados. Isso é picaretagem? Não, isso não é picaretagem. É apenas uma das formas pelas quais a mediunidade começou o seu processo de manifestação. Quando saturar essa manifestação, surgirão novos querendo entender por que isso. E no momento que começarem a querer entender, começará o processo do esclarecimento sobre tudo. Assim foi com Kardec, assim foi no Brasil, assim vai ser em todos os países por onde surgir. Agora, nessa época onde
para nós, aqui no Brasil, ocorriam muitas manifestações espirituais de materialização, em outros países ocorriam através dos chiados nas televisões, nos rádios, pequenas comunicações. Então acreditava-se ser essas comunicações seres de outros planetas, quando na verdade nada mais era do que a materialização vocal daqueles espíritos que estavam à nossa volta. Veja que nos Estados Unidos, aqui próximo, existem equipamentos que gravam ruídos. E quando eles botam em câmera lenta aqueles ruídos, eles encontram os espíritos que estão ali como são chamados de hospedeiros, aqueles que moram em alguns determinados lugares. E eles falam, saiam daqui. Ou seja, e o que eu quero dizer, sim, a comunicação por aparelhos existe e muito. E também está se estudando agora aparelhos que virão a longo prazo para nós. A longo não quer dizer 1000 anos, né? Mas a longo prazo agora. E que nós poderemos ter uma espécie, aspas, de interfone que a gente possa se comunicar com espíritos em outros campos vibracionais. Né? Mas isso ainda está em muito estudo e desenvolvimento. Muito bem. Agora, uma curiosidade minha. Eu vou aproveitar a oportunidade de te perguntar. Fale sobre a caravana médica do astral. Ela sempre é citada, mas nunca teve chance de apresentar o que é. Sim, a caravana é que a caravana nos dá a ideia de movimento, né, de um grupo que se movimenta. E de uma certa forma é isso. Por exemplo, a Falange Médica do Espaço, ela é dirigida por Dr. Bezerra de Menezes. E essa falange são milhares e milhares de espíritos que ocuparam-se do trabalho de cura aqui ou em outros planetas, e aí ou em outras moradas. Mas tem uma grande quantidade de médicos que viveram no planeta Terra e que hoje se dedicam à cura, através do nome Dr. Bezerra de Menezes, que ele ficou conhecido por ser o médico dos pobres. Agora, uma caravana, ela vem em auxílio a um trabalho. Por exemplo, nós estamos abrindo um trabalho no Portal Paz de cura na sexta-feira. Nesse momento, a Falange Médica do Espaço, comprometida com o trabalho, ligada a toda a equipe aqui do Portal Paz, ou seja, a Falange Portal Paz, começam a enviar da onde encontram-se caravanas de auxílio. Então eles chegam porque, veja só, o Portal Paz hoje, uma live, o Evangelho de ontem, já está em mais de 1000 visualizações. São mais de 1000 famílias abraçadas. Tá certo que algumas estão e escutaram uma ou duas vezes, 3 vezes, mas toda vez que escutaram, mentalizaram alguém, direcionaram alguém. E essa caravana, ela tende a chegar nesta pessoa, no seu emissor, atendê-la e direcionar-se uma vez mais para aonde os pontos foram. Então, precisa sim de um movimento muito grande e de maneiras de como que se chama? Não é transcomunicação, é deslocamento muito rápido. E aí é assim que se formam essas caravanas. Por exemplo, vem a caravana da Falange Médica do Espaço e ela automaticamente está disposta. E como ela está sobre todo o globo, então a pessoa que eu estou vibrando está no Japão. Então, a Falange que está lá já conectada, já pega um pequeno grupo e desce até o local e faz o trabalho. Que a gente tem a ideia, o Oikenaz vai visitar todo mundo. O Oikenaz é um porta-voz. Ele faz tempo que ele não fala, mas ele sempre costumava dizer, eu sou papagaio apenas. Enquanto eu estou falando, os outros estão trabalhando. Ele sempre dizia isso. Eu sou o que menos trabalha, porque eu falo, os outros estão trabalhando. Mostrando isso, que ele está direcionando, então chegou até ele, eu não sei como fazem isso.
Eu realmente não sei. Mas no instante que chega a ele a informação já está em todos. Chegou nele a informação está em todos. Então é como se ele fosse em todos os lugares. Mas é direcionado, né? Como se Não sei fosse se eu um grupo de consigo. WhatsApp. Apareceu no celular dele, ele jogou no grupo, o E grupo todo toma, está todo sabendo. mundo tem acesso. Então, essa resposta, eu sei que ficou um pouco esparsa, assim, porque tem coisas, Robson, que eu vejo e eu não consigo entender. Porque parece, assim, viagem demais. Não, eu acho que essa informação já é válida e já dá uma cara mais material para a nossa mente, né? É, A gente é, ainda é um pouco material, a gente, para poder enxergar, tem que traduzir em palavras, né, que é. descrevam uma coisa material. Eu vou te dar 2 exemplos, assim, que foram foi a primeira vez que eu vi caravanas. Foram as 2 vezes que eu vi caravanas, das quais eu não participava diretamente do trabalho. O centro de Abadiana tinha uma filial aqui no Rio Grande do Sul, em Três Coroas. E eu sempre procurei conhecer médiums que praticavam da cura espiritual. Porque é muito difícil dar passividade a um médico. Para mim é muito difícil. Tá? Não sei se para os outros são. Para mim é muito difícil. E eu sempre tive muitas dúvidas. Né? Será que é? Mas será que eu não estou viajando? Será que... isso eu tive. Então eu procurei muitos médios. E eu fui até Três Coroas para ver o trabalho e ver ali o Inácio de Loyola, o Dom Inácio de Loyola, e ver também o João de Deus. Queria ver como que ele agia, como ele se comportava, como que era a equipe mediúnica. Ou seja, eu fui para olhar mesmo. Né? E aí, como estava ali para olhar, passei por lá. Me surpreendeu que ele não falou absolutamente nada para mim. Ele só segurou minha mão e disse: confia no teu trabalho. E mandou embora. Foi só isso que ele me disse. E aí eu vendo toda aquela corrente de energia dos médiums, né? Eu fiquei, uau, cara, que energia, que corrente. Eram mais de 500, 600 médiums vibrando ao mesmo tempo, assim, concentrados. Aquela corrente era impressionante, assim. Veja que eu estou falando dos trabalhadores, não do trabalhador. Né? Eu falo isso não para ti, Robson, mas eu falo para que todo mundo, né, entenda. E aí, quando eu saí de lá, eu vim a Santa Maria, peguei um ônibus para chegar em Santa Maria e ainda ir para o Lar de Juliano palestrar. Que a palestra aquela noite do Lar de Juliano era minha. E isso era no meio da tarde, eu acordei no ônibus próximo de Santa Maria e eu escutava um barulho gigantesco que parecia uma carruagem, que parecia um trem, mas era um barulho assim assustador e eu estava sentado na janela. E aí eu parei e disse: o que está acontecendo ali fora? Aí eu abri a cortina, eu olhei do lado, tinha uma caravana, assim, era sei lá que tipo de ônibus era aquilo lá, mas fazia um barulhão, faltava graxa no olho dele, na suspensão dele. Cara, o espírito simplesmente entrou dentro do ônibus, me operou, Dom Inácio me operou e me disse: nós, a partir de hoje, fazemos parte também do seu trabalho. Terminou a operação, que doeu, realmente doeu, e entrou de novo e na mesma velocidade que chegou no ônibus em movimento, seguiu. Foi para outro lugar. Ou seja, o trabalho com ele durou segundos e passou. E o segundo exemplo é quando eu sempre brinco que eu andei com o Divaldo no avião. Né, porque eu feliz da vida, porque Divaldo eu não ia morrer, estava tudo uma maravilha, assim. E do nada, eu fiz uma oração. Eu gosto de sentar sempre no fundão, eu sou a galera do fundão. E eu estava sentado na última poltrona do avião lá, né, na rabeta dele mesmo. E o Divaldo era da classe da primeira da classe especial, então estava sentado no outro extremo do avião. E eu me deu uma vontade de fazer uma oração e agradecer aquele momento. Estar próximo de alguém que tu admira.
É tietagem, é tietagem. Eu tenho meus ídolos, sabe? E não tem, e é lindo ter os ídolos assim. Mas eu sei que é um ser humano e que falha, que pode ter falhado inúmeras vezes, mas eu estava feliz de estar ali com ele. Então eu fiz uma oração agradecendo a existência dele, agradecendo ao trabalho dele, de olho fechado. E eu via que começou a surgia luz, e eu disse, tudo bem, isso é tudo normal, né? E aí, agradecendo, porque eu agradeci muito por ter tido contato com ele. E eu ainda pensando, eu preciso achar um jeito de conversar com ele em Salvador. Porque até então eu só tinha me esbarrado e abençoado, né? Mas não, eu queria mais, eu queria conversar com ele. E aí, quando terminou a oração, que eu abri o olho, tava a falange toda com a Joana de Ângeles passando a energia em todos os passageiros. Todos, sem nenhuma exceção. E eles não pagaram passagem. Eu não sei como entraram no avião, porque já estava no ar. Então, são os dois exemplos, assim, nítidos e claros de uma caravana chegando para um trabalho, para um atendimento. Muito bem. Depois dessa, a gente tem que só ficar refletindo, né? Não tem muito o que comentar.